Então, mais uma vez, bom dia. Por favor, vamos abrir nossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios. E a gente vai lá para o capítulo 14. De pouquinho em pouquinho a gente vai chegando lá no final, né? Nosso objetivo na ceia foi estudar do 11 até o 15. Estamos agora no 14. E como a igreja está linda hoje pela manhã, hein? Coisa boa. Que Deus nos abençoe, tá? E que a gente sempre possa vir ao culto público. Nós vamos ler do 1 ao 13, mas se os irmãos lembrarem, no mês passado, a gente já estudou do 1 ao 5. Então, do 1 ao 5, temos uma mensagem aí na rede social, tá? Então, verso 1 do capítulo 14, de 1 aos Coríntios. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala em língua desconhecida, não fala aos homens senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza, fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala em língua desconhecida, edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza, edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba a edificação. A mensagem de hoje começa agora. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, que vos aproveitaria, se não vos falasse por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Da mesma sorte, se as coisas inanimadas, que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Porque se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Mas assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Mas, se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles, para a edificação da igreja. Por isso, o que fala em língua desconhecida, ore, para que a possa interpretar. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Nos ajude a entender, ó Pai, nos ajude, ó Pai, a aplicá-la, e assim, ó Pai, possamos estar mais próximos da tua vontade. Que o Senhor abençoe a nossa igreja, no nome de Jesus, amém. Irmãos, antes de continuar a mensagem, eu lembrei de uma coisa agora. Vocês lembram do irmão Gildásio? Ele mandou um abração para vocês, tá bom? Né? Os mais novos não vão lembrar talvez dele, mas como a igreja está bem cheia hoje, daí, se por acaso você não lembrar, peça para a Jujuba ou para a Saninha mostrar uma foto do irmão Gildásio e da irmã Leni. Mandou um abração para cada um de vocês, tá? Vamos lá. Nesses minutos vamos falar um pouco sobre essa parte do capítulo 14. Irmãos, o verso 6, a parte do 1 ao 5, ele fala sobre essa ideia da igreja ser edificada e de ter um cuidado com os dons espirituais, e ele destaca o cuidado ao dom de línguas, tá? Vamos lá. Os irmãos pentecostais, talvez um dia vão me ouvir em algum momento, a gente fala sempre com amor sobre esse assunto. Nós não temos, nós não cremos, na verdade, vamos lá, nós não cremos que os dons sejam necessários para um lugar como esse. Nós não cremos nisso.
E nós não cremos nisso justamente por causa de todo o ensinamento que a gente tem em 1 Coríntios, principalmente no capítulo 14. Então, agora vamos só pensarmos juntos rapidamente. Paulo proíbe as línguas? Isso, não proíbe. Mas a língua falada por si só não edifica a igreja. É isso que a gente aprendeu do verso 1 ao 5. E sempre você vai perceber que aqui no contexto aqui, a ideia é a edificação da igreja. Então, quando a gente se reúne, a base dessa reunião é que a gente cresça. Então, a gente tem que lembrar. Porque a gente tem o Senhor Jesus Cristo como rocha. A gente tem a doutrina dos apóstolos. E aí, o que tem que acontecer? A igreja precisa ser edificada. Então, uma das coisas que acontece no culto público, seja ele, imagina, eu não sei, pastor Viana vai me ajudar agora. Cadê o pastor Viana? Pastor Viana, nós temos mais pessoas na igreja, de quarta ou de sexta? De quarta a gente tem. Então, não importa se a gente está na EBD, que é o culto que a gente tem mais pessoas, ou no culto de sexta. Não importa o que aconteça. Num culto de EBD, a gente tem sala, a gente tem pregação, a gente tem o grupo de louvor aqui, a gente tem oração, a gente tem leitura pública. No culto de sexta, a gente tem pregação, leitura pública, oração, tem algumas coisas. Mas não importa, a gente se reuniu, a igreja precisa ser edificada. Joia. Verso 6. E agora, irmãos, se eu for ter convosco, falando em línguas, que vos aproveitaria. Agora a gente tem um novo ensinamento aqui. Então é assim, quando eu falo em edificação da igreja, a gente não pode esquecer, a igreja, ela edifica como Igreja Batista de Vila São José junto. Mas não é porque a igreja se edifica junto no culto público, que eu não tenho algo a aproveitar disso. Então, individualmente, todos nós, quando a gente está reunido, e eu estou falando, existem outras coisas que fazem a gente crescer, tá, irmãos? Uma conversa madura com um outro crente, com um amigo nosso, também faz a gente crescer. Então, mas eu estou falando do culto público, então vou me ater a isso. Então, a gente se reúne, a igreja é edificada, mas isso não impede que eu e você, a gente aproveite algo individualmente. A igreja é edificada, a igreja aproveita e eu aproveito individualmente. Porque olha só, se ele está falando aqui do dom de línguas, e a gente vai no texto, eu espero que vocês já tenham lido o texto, ou pelo menos procurado ler depois. Irmãos, o que acontece entre os irmãos pentecostais, carismáticos e neopentecostais hoje, tomando bastante cuidado em chamar de irmãos algumas pessoas. Então, eu vou dizer de novo, para você não ter dúvida disso. Existem algumas pessoas que se reúnem que não são nossos irmãos. Isso não quer dizer que dentre eles não existam irmãos em Cristo. Então, nunca limitarei o poder de Deus em salvar pessoas. E também não quero que todo mundo venha para a Igreja Batista de Vila São José, porque não cabe todo mundo. Mas, o que acontece entre os irmãos pentecostais, neopentecostais, que é mais difícil de chamar de irmão, e os carismáticos, é que eles não obedecem o capítulo 14 de 1 Coríntios. Não é um de cada vez que fala. E se muitos falarem, 3 devem falar no máximo, e um de cada vez. Então é claro que existe edificação da igreja, proveito da igreja e proveito individual. É isso que deveria acontecer. Então, olha, a igreja edificada, e agora tem que existir algum proveito em tudo isso. Verso 6, e agora, irmãos, se eu for ter convosco, falando em línguas, que vos aproveitaria se... Então, existe uma condição, não vos falasse ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina. Agora, preste atenção, revelação,
alguém traz uma palavra diferente para a ciência? Conhecimento, certo? Profecia ou doutrina? 4 palavras que apontam para algo inteligível. 4 palavras que apontam para algo que as pessoas entendem. Então, peraí. Paulo proíbe as línguas? A resposta é não. Se elas vierem, precisam ser inteligíveis. É só isso. Então, a língua vem, é por meio da revelação? É por meio da ciência? É por meio da profecia? É por meio da doutrina? Então, é claro que elas seriam válidas. Mas precisamos falar aqui. Qualquer irmão aqui que já viu um culto pentecostal, vou dizer assim, um culto que tenha o que a gente chama de línguas, né? Ou até alguns colocam adjetivo estranhas, tá? Qualquer irmão sabe que não foi isso que aconteceu. E se esse lugar existe, irmãos, a gente precisa ir lá para a gente olhar se a Bíblia está sendo cumprida. É só isso. Eu tenho curiosidade. Quando alguém disser, só tem um falando por vez lá. Então, são essas coisas que nós precisamos entender. Vamos lá. E por que Paulo fala desta forma? Porque ele vem com 2 exemplos que, para o contexto dos coríntios, eram claros. E eu acredito que a gente pode usar esses 2 exemplos também para o nosso contexto, guardando as proporções, né? Então vamos lá. Verso 7, da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, aí, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Esse homem aqui, Paulo, ele está citando aqui os grandes concertos que aconteciam na época. Mas é claro que a gente sabe, por exemplo, que nem nós, se eu começar a tocar uma canção e tenha a melodia, não importa se seja no violão ou no piano, se tem a melodia, muitas vezes a gente começa a tocar a canção e vocês já vão atrás. Por quê? Porque vocês conhecem aquilo que está sendo tocado. Então, é assim, quantos aqui, vamos lá, eu já sei da resposta, mas quantos aqui não tocam nenhum instrumento? Levanta a mão. Vamos lá, toca. Eu não toco, levanta a mão. Está vendo? Não toca. Os outros estão com vergonha, que eu duvido que tanta gente se toque. Mas tudo bem. Estão com vergonha, não gostam de mim, sei lá o que é, estão com preguiça de levantar a mão, mas é a esmagadora maioria que não toca. Se eu desafinar aquele violão ali, se eu desafinar e começar a tocar aqui, Deus enviou o seu Filho amado, vocês vão falar, opa, você está ficando louco? Não percebeu que esse instrumento está desafinado? Ou, se eu chegar para uma pessoa e falar assim, por favor, toque aqui, mas eu não sei tocar, mas toque. Qualquer pessoa também vai falar, não, essa pessoa não sabe tocar. O outro exemplo que ele dá, verso 8, porque se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Esse aqui, se houver alguém aqui que serviu no serviço militar, tem alguém aqui? Uma pessoa, 2, serviço militar, então me ajuda aí. Me fale um toque, que tem que acontecer alguma coisa, diga aí. Hã? Isso, mas que toque é esse? Como é que faz o toque? Não precisa fazer com a boca, é só falar. Descreva o toque. Na fala. Não, mas tem algum toque de uma corneta, alguma coisa, de um instrumento? O que é isso? Então tá bom. Então quer dizer que no exército, tá grandão. O último da fila não ouviria a voz. É que o irmão está falando porque o irmão já foi da polícia militar, né? Mas num batalhão,
O último lá talvez não ouviria. Toca. Esse para, pá, 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 pá. O que acontece? Todo o agrupamento, não sei como fala, batalhão, sai de forma. Porque tocou certinho. Quando você vai para o Velho Testamento, claro, não dá tempo de eu ir, ó, só faltam 20 minutos para eu acabar a mensagem. Quando você vai para o Velho Testamento, tem os toques lá, que o povo deveria obedecer. E se tocar errado? Está vendo? Olha o exemplo que Paulo dá das línguas, irmãos. Se levanta alguém aqui e fala em línguas. Ué, acabou as línguas. E agora, o que eu faço? Será que mandou eu correr? Mandou eu ficar? Falou que é para eu falar mais de Cristo? Falou que é para eu dormir mais? O que falou? Então, essa ideia da língua, da revelação, da profecia, da ciência, da doutrina, tem que saber o que se fala no culto público. E aí, eu quero só extrapolar um pouquinho, não está no texto, mas é assim, irmãos, se eu vier despreparado para esse púlpito aqui, você saberá? Não precisa responder. Se eu vier despreparado para esse púlpito, você saberá. E aí, porque eu quero só falar uma coisa, não são apenas os pastores que pregam aqui, existem outros irmãos que sobem aqui. Não são só os pastores e os irmãos de Vila São José que pregam aqui. Existem outros que sobem aqui também. Então vou só extrapolar, não é do texto. Mas será que nós, e aí, com todo respeito, principalmente eu e o pastor Viana, nós estamos também dando o toque certo? E falo com temor, irmão, sobre nós dois. Nós estamos dando os toques certos aqui. Não está no texto, os irmãos entenderam o que eu falei? Estou extrapolando, buscando uma aplicação. Dá para entender? Então, principalmente a gente, vamos subir aqui, dar o toque certo. Se é para entrar em forma, entre em forma. Se é para sair de forma, vamos sair de forma. Mas porque o toque foi certo? Lembrando, a minha autoridade, a autoridade de um pastor, está na palavra. A gente não inventa nada hoje. Nunca foi inventado. Mas a gente não traz coisa nova hoje. A nossa autoridade, ela está na palavra. Verso 9. E os músicos também é a mesma coisa, né? Vamos só extrapolar um pouquinho? Faz favor de estudar, tá bom? Qual foi a última aula que você teve de música? Ou você já sabe todas as coisas? Porque se você sabe todas as coisas, eu gostaria muito de aprender um pouco com você. Certo? Tudo bem? Qual foi a última aula que você teve? Qual foi a última vez que alguém te ensinou alguma coisa? Você que é músico, tá? Só extrapolando um pouquinho, aproveitando aqui. Verso 9. Assim também vós, se com a língua pronunciardes, não pronunciardes, palavras bem, olha a palavra que está aí, se a sua Bíblia for como a minha, o que está escrito? Inteligíveis. É aqui. Irmãos, a gente não pode ter dúvida que o que é mais importante em um culto que seja possível línguas, não são as línguas. Não são. E elas não podem ser marcas para nada. Não podem. Porque a importância delas é menor e acabou. O que é mais importante? Que coisas que a mente entende sejam ditas aqui. Então hoje, deixa eu só lembrar, pastor Viana orou, Neil orou, Osdônio orou, quem mais orou hoje? E o Will. Não faria nenhum sentido ter uma expressão, que não fosse com palavras inteligíveis.
Eu não sei se você já viu isso daí, mas de vez em quando a gente assiste algumas mensagens. Aí a pessoa está falando, daqui a pouco fala alguma coisa estranha, assim, e volta a falar a língua portuguesa. Você já viu isso aí ou não? Já viu? Alguns já viram. E aí, e agora? O que eu faço com aquela parte? Ele está se mostrando espiritual? Meu eterno Deus, então, o que eu vou fazer com aquilo? O que eu faço com uma palavra? A palavra está sendo pregada, daqui a pouco uma frase. Em uma língua que ninguém entendeu. Ah, o irmão fala essa língua? O irmão, olha, cuidado. A gente sabe que foi uma brincadeira, né? Mas, se quiser traduzir depois... É brincadeira. Olha, tá vendo? O irmão Ivan consegue falar alguma coisinha. Ele aprendeu com alguém. Depois ele vai falar para nós. Então, olha só o verso 9. Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? E aí, irmãos, de vez em quando as pessoas pensam que eu sou bravo, né? Eu não sou bravo. Cristo está me mudando, eu estou ficando mole, irmãos. Olha, eu vou dizer para vocês, estou ficando mole demais. Esse negócio de ser pai, marido e pastor mudou minha vida. Eu era macho, hein, antes de tudo isso. Eu era brabo. Mas esse negócio de virar pastor, casar e ser pai, estou esperando quando os netinhos chegarem. Será que eu vou ser besta? Você, mãe? Tá bom. Sou eu que sou bravo? Porque estareis como que falando ao ar. Ô, irmão, isso aqui é ofensivo. Vocês não estão falando nada para ninguém. É isso que ele está dizendo. Irmãos, isso tem que machucar o crente. Que busca a palavra de Deus. Que busca, irmãos, a santificação. A edificação da igreja, o proveito da igreja, a edificação de si próprio, o proveito de si próprio, sabe, essa coisa, o testemunho, isso aqui precisa. Eu não tenho o direito, ninguém me dá o direito de falar qualquer coisa que não tenha significado. Porque o ar, agora olhando para o texto, ele não está sendo edificado. Quem está sendo edificado são as pessoas. E aí vamos lá para o final. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Isso é interessante, né, irmãos? Porque realmente a linguagem que existe no mundo não é apenas a falada mesmo, né? Aqui está falando de vozes, então está falando daquilo que é falado, eu sei. Mas, olha, você sabe que pessoas que vivem, por exemplo, eles vivem e dependem de uma floresta. Vamos imaginar os indígenas. A floresta tem uma linguagem também. Certo? Então, se a gente, mais uma vez, aqui o texto está falando de línguas faladas, tá? Se a gente extrapolar de novo o texto, irmãos, até numa floresta, você, pelo ambiente formado pelos próprios animais que ali vivem, você sabe se um predador está perto ou não. Porque basta um ver, e eles contam para o outro. O irmão Laura está aí. Olha, eu não tinha visto a irmã. Beijão para a senhora. Daqui a pouco eu vou aí, dar um abraço. Olha, que bom. Eu vi o David, mas não vi a irmã Laura. Ótimo. Vamos lá. Irmãos, então tem muitas espécies de vozes. Aí o verso 11 vai explicar um pouco mais para nós. O que eu quero que os irmãos guardem do verso 10 é que nenhuma delas é sem significação. Então vamos lá. Verso 9. Vamos falar ao ar? Verso 9. As pessoas estão entendendo o que diz? Verso 9, precisa ser inteligível. Verso 10, nenhuma delas é sem significação. Então agora, mais uma vez, aos irmãos que
em algum momento, tem em seus cultos as línguas estranhas? Irmãos, acontece algo sem significação? Se a resposta for sim, e eu ouso dizer que em todos que eu fui, que eu participei, não vi significação em todas as vezes que falaram, com todas as vozes que falaram. Primeiro, porque não obedecem à Bíblia. E segundo, não obedecem na liturgia, tá? E segundo, porque não interpretaram. Pelo menos não interpretaram todas, para todo mundo. Se reuniu, tudo que é falado tem que ter significação. Verso 10, há, por exemplo, tanta espécie de voz no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Mas eu posso ignorar isso. Verso 11. Eu posso ignorar isso daí. É fácil fazer isso. Então vamos pensar nos irmãos que vêm aqui e falam outra língua. Isso acontece ou não? Tem pessoas que vêm aqui, por exemplo, pregar ou falar do trabalho que falam outras línguas? Ótimo. Quando ela está aqui no nosso palco, ela está sozinha? Isso. Eu pude ignorar. O irmão vai subir aqui, e a partir de agora, é com vocês o dom de línguas. Aí, 10% da igreja ia entender. 90% da igreja não ia. 20% da igreja entenderia, 80% não entenderia. Não sei quanto. Mas a gente poderia ignorar isso. Verso 11, mas se eu ignorar o sentido da voz, irmãos, na nossa tradução que usamos aqui, está escrito assim, serei bárbaro. Alguém traz uma palavra diferente de bárbaro na sua Bíblia? Estrangeiro. Está vendo? Os irmãos que vêm aqui são o quê? Estrangeiros. E os irmãos que vieram aqui, por exemplo, os últimos, falaram inglês. Eles são estrangeiros. Será que todos nós conseguimos estar junto com aquele irmão e ter um diálogo de 30 minutos? Então, se a resposta é não, a gente vem aqui e coloca uma pessoa para traduzir o que ele falou. Eu poderia ignorar a significação. Mas aí, a Bíblia me chama de bárbaro, me chama de estrangeiro para aquele a quem falo. E o que fala será estrangeiro, será bárbaro para mim. Esse não é o objetivo, irmãos. O objetivo é que a igreja cresça. O objetivo é que você cresça, que eu cresça. Esse é o objetivo. Eu estou falando, é o objetivo devido ao que eu falei no início, tá? Tem vários objetivos, né? Porque daí, de repente, alguém se levanta, não, mas o objetivo é a glória de Deus. Eu sei, é baseado no texto, tá? Tudo bem? Então, a gente chegou aqui, então ninguém é estrangeiro para ninguém. Todos nós falamos a mesma língua. Lembrando, e aí a gente precisa olhar para a Bíblia e sermos honestos. Paulo não proíbe a língua. Tá? Ô Neil, se Paulo não proíbe, eu preciso falá-la hoje? A resposta é não. Por isso que nós somos chamados e aceitamos essa característica para nós, de cessacionistas. Então, quando você vê que o batista é cessacionista, é porque para o batista, os dons extraordinários, eles cessaram. Mas isso não quer dizer que Deus não possa utilizá-lo a hora que Ele quiser. Nós estamos aqui no país ocidental. Aqui não acontecem as coisas, irmãos. Só que eu não vou duvidar dos testemunhos dos irmãos. Lembra, semana retrasada, que o pastor mostrou, a janela 1040, aquela faixa.
Eu não duvido daquelas coisas que eles contam. Não duvido de uma pessoa achar uma Bíblia no deserto. Não, eu não duvido. Irmãos, é milagre sim. É coisa extraordinária sim. Só que eu não tenho esse testemunho para dar para os irmãos. E aqui, voltando para o texto, eu não tenho, irmãos, o direito de falar coisas que vocês não entendem através de uma outra linguagem. E ninguém aqui tem esse direito durante o culto. Ninguém. E se o visitante vier? Ele não tem o direito. Se ele fizer, ele é um desobediente da palavra. Porque daí, volto a dizer, já aconteceu nessa igreja? Já. Lembra? Já aconteceu isso nessa igreja. E aí, o pastor Miquel subiu nesse púlpito aqui e falou assim, agora diga o que significa. Se alguém puder fazer isso, ótimo. Se não puder, não valeu de nada. Excelente. Então, os visitantes que vêm à Vila São José, eles estão junto conosco. Se sente falta de alguma coisa, que Deus o conforte. Porque nós não somos servos de nós mesmos, mas do Senhor. Excelente. Então, se sentimos alguma falta de qualquer coisa, que Deus os conforte. E quem sabe, se a gente não é um instrumento para as coisas mudarem. Então, veio um visitante aqui, se acontecer, o que nós vamos fazer? Nós vamos orar. Nós vamos esperar. Porque a gente não duvida do Espírito Santo. Mas nós vamos esperar que tudo ocorra de acordo com a palavra. Verso 12. Assim também vós, como desejais dons espirituais, se você tem uma trinitariana, está vendo? Você que tem uma trinitariana, dons está escrito com letra. Quem tem uma trinitariana aí? Itálico, indicando que dons não está no texto utilizado pelos irmãos para traduzir. Então, como o contexto está falando dos dons espirituais, aí a trinitariana honestamente põe para nós deitado. A palavra é incluída para que a gente entenda melhor, senão o texto ficaria assim: assim também vós, como desejais espirituais. Então, é por isso, tá? Então, o contexto faz com que coloque essa palavra aí. Aí, o que a Bíblia diz? Procurai abundar neles. Ô, meu Pai eterno, tá vendo como é bom? Tá vendo como é bom? Se existe alguma coisa que é espiritual, eu que sou espiritual, não vou querer? Olha o que a Bíblia diz. Por isso, assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles. Irmãos, a gente tem que crescer nisso. A gente tem que crescer. E aí eu falo para os irmãos, olha, sempre vou dizer, aconteceu um problema, a gente precisa de uma palavra de sabedoria, irmãos. A questão é o seguinte, aqui a gente temos 4 pessoas aqui, irmão Ivan, irmã Cirça, irmã Marcinha e a irmã Marisa. A questão é que o irmão não tem a palavra de sabedoria em si. Num momento, pode ser irmã Cirça, pode ser irmã Márcia, pode ser irmã Marisa. E em outro momento, pode ser outro. É isso que a gente tem que colocar na nossa cabeça. Fidelidade é uma coisa. Tem uma palavra que transforma a igreja, é outra. Os fiéis precisam se levantar quando as coisas estão acontecendo? Sim. Mas a palavra de sabedoria pode ser uma vez na sua vida. E não tem problema nisso. Você que é velho de igreja, que já participou de muitos cultos de negócio, irmãos, eu vou falar, eu tenho diversos exemplos
de que a igreja estava com uma coisa, e de repente se levantou uma pessoa, uma irmã, um irmão, e falou algo. E ninguém estava percebendo aqui, ó, mais de 200 pessoas aqui, por exemplo, hoje, ninguém estava percebendo. E daqui a pouco a pessoa abriu os nossos olhos. Agora, toda reunião de negócio, a gente vai perguntar para ela, então vamos lá, Marcinha está aqui com a gente hoje. E aí, Marcinha, o que a gente faz agora? Sabe o seguinte, eu estou com uma palavra de sabedoria hoje mesmo. Mas vai ser agora, espera aí. 3 segundos, tal coisa. Viu o que a irmã Márcia falou? Vamos lá, vamos fazer. Talvez, a Marcinha falou uma vez. Aí a Marisa, sabe o seguinte, eu acho que tal coisa. Irmãos, assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais abundar neles. Então, olha, tudo que é espiritual, vá firme. Sabe o que é carnal? Não faz parte do texto aqui, mas sabe as coisas carnais? Irmão, vamos deixar para lá. Sabe esse negócio, ira, inveja, sei lá, impureza, sabe essas coisas da nossa carne, gostar de dinheiro, sabe, isso a gente tem que abandonar. E procurar os dons espirituais, que a gente seja abundante neles, e eu termino já, irmãos. Porque o final do verso fala assim, o texto diz, assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais abundar neles para a edificação da igreja. Irmãos, aí, quando eu penso numa coisa como os dons espirituais, tá? Quando eu penso nas coisas como as virtudes teologais, sabe? As virtudes teologais, a gente precisa decorar isso aqui. Quais são elas? Eu começo, vocês terminam. Fé, esperança e amor. Sabe, isso aí, a gente tem que praticar a fé, praticar a esperança, praticar o amor. Sabe essas coisas? Sabe o fruto do Espírito? Vamos lá, vamos ver. Amor, gozo. Espera aí, tem que ter mais vozes aí, não é possível. Não é possível, eu quero mais vozes, vamos de novo. Amor, gozo, bem, é bondade, né? Espera aí, deixa eu falar primeiro. Espera aí. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade. Tá certo, né? Fé, mansidão e temperança. É isso? Sim ou não? Então agora vocês. Benignidade, tem gente que traz a Bíblia bondade? Deixa eu ver o meu, o que traz? Porque eu decorei na minha Bíblia de criança. Espera aí. Rapidinho. Não, a trinitariana traz benignidade, mas pode falar bondade mesmo, não tem problema. Vamos lá. De novo, comigo. Amor, gozo, longanimidade. Estão fracos. Não gosto de crente que não sabe o fruto do Espírito. Faz favor de decorar. Não, eu não aceito. Todo mundo abre a Bíblia aí em Gálatas capítulo 5, verso 22. Deixa eu só confirmar. Vamos lá. Vamos ler junto isso daqui. Vai. Todo mundo aí em Gálatas 5, 22? Não? Tá bom, espero. Então, juntos. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, longanimidade, fé, e temperança. Isso. Sabe essas coisas? Dons espirituais, virtudes teologais, fruto do Espírito, precisamos abundar. E para que servem essas coisas? Para o nosso próprio crescimento? Agora vamos lá. Claro que também. Mas não sou eu que aproveito daquilo que Deus dá para mim como fruto, por exemplo. Irmãos, Maria e Isabel precisa aproveitar dessas coisas dentro de casa. Vocês precisam aproveitar dessas coisas como ovelhas de Cristo, colocados sob o meu cuidado, por exemplo, pastor Viano, pastor Ricardo. Precisam aproveitar disso. Então, para a edificação da igreja. Perdão por passar do tempo. Verso 13, por isso
o que fala em língua desconhecida, ore, para que possa interpretar. Muito bem. Então, que Deus abençoe. Agora, a gente abriu a sessão ou não? Ué, era para eu chamar você. Está vendo como eu sou atrapalhado? Me perdoa, Saulinho. Vamos orar e você abre a sessão. Porque senão a gente vai ter que esperar meia hora. É isso? Tá. Então a culpa é minha. Vamos lá. Senhor, obrigado por tudo. Obrigado pela tua palavra. Clamo que o Senhor abençoe as nossas vidas e nos ajude a crescer, ó Pai, em sabedoria. Crescer, ó Senhor Deus, na tua vontade. Que o Senhor nos use para a tua glória em tudo. Para a edificação da nossa igreja, ó Pai. Que a gente esteja firme na tua vontade, ó Senhor Deus, fazendo o que o Senhor mandar. Em nome de Jesus. Amém.